A graça e a paz, irmãos, boa noite, tudo bom? Os irmãos estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Os irmãos estão na live também, compartilhem a sua live. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos hoje. Quero que os irmãos possam se encher de expectativa para aquilo que Deus quer falar com você hoje, amém? 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 Aleluia. Eu quero falar sobre, hoje a palavra da oferta, eu quero falar sobre a moeda dos céus. Sabe, nós temos falando de fé, eu quero falar para você sobre isso hoje, sobre a fé. A palavra de Deus fala que sem fé não tem como agradar a Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, quero começar lendo com vocês isso. Hebreus 11:6. Sei quem da projeção vai conseguir projetar para mim. Eu vou trabalhar com a projeção aqui hoje, então. Hebreus 11:6. É pela fé também isso, amém? A palavra de Deus fala assim para nós: sem fé é impossível agradar a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, ó, sem fé, você não tem como agradar a Deus. Sabe, nós podemos ver aqui que uma Bíblia está falando que sem fé nós não temos como agradar a Deus. E eu quero falar para você, o mover que nós estamos desfrutando, e nós vamos desfrutar ainda mais, ele está se movendo por causa da nossa fé. Sabe, nós vamos ver, nós já temos visto coisas grandes se manifestarem, mas o que nós vamos ver ainda é coisa que os nossos olhos ainda não viram, por causa da nossa fé. Sabe, a palavra de Deus também fala, se nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover as montanhas. Sabe, então se nós tivermos essa pequena fé, nós já vamos ver milagres sobrenaturais se manifestando. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje mesmo está lá em 1 Reis 17, do 8 em diante. Sabe, nessa semana nós tivemos uma capacitação de pastores lá em Curitiba. Sabe, eu tive lá e tive a oportunidade de ver Deus falar audivelmente comigo. Sabe, isso que eu vou compartilhar com vocês, eu escutei lá, mas eu quero que vocês saibam que nós saímos daqui, a nossa equipe de presbitério saiu aqui de Canoas para ir para lá. Quando nós chegamos lá, parecia que Deus estava falando tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui. Sabe, eu separei essa palavra e falei, Senhor, eu quero compartilhar isso com a igreja, que eu quero mostrar o quão precioso é nós usar a nossa fé para ver Deus se manifestar através de nós, amém? Nós vamos fazer um encontro agora, no mês que vem, encontro do 100. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Mas sabe por que nós vamos fazer esse encontro? Porque nós vamos andar por fé. Porque nós sabemos que sem fé não tem como nós fazer nada. Nós fizemos um retiro, nós falamos, nós vamos fazer um encontro com 100 pessoas. Nós como igreja, hoje nós estamos chegando a 150 membros no nosso meio. E nós vamos fazer um encontro que tem quase mais de 50% a quantidade da nossa capacidade aqui. Sabe o que é isso? É andar por fé. Nós vamos andar por fé. E as pessoas, Jonas, Deus vai nos dar. Nós estamos orando diariamente na nossa sala de oração, de segunda a quinta, às 7 horas. Nós não deixamos de orar, porque nós sabemos que Deus vai fazer. Deus já tem nos dado. Nós estamos, se eu não me engano, com 83 inscrições ainda só. Nós temos só 83 inscrições e ainda falta quase um mês para nós fazer o nosso encontro. Então, se você não fez, corra que ainda dá tempo para você não ficar de fora, não perder o que vai acontecer nesse encontro, amém? A projeção já conseguiu aqui? Então, para Deus fala assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarapta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão.
Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comemos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o teu Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? A projeção pode continuar aí que eu vou usar mais versículos, sabe? Mas aqui nesse momento nós podemos ver o ato de fé dessa mulher. Ela só tinha a única refeição que ela ia comer e ia esperar a morte chegar. Mas Deus mandou um dos seus para ser um instrumento e profetizar que não vai acabar. Sabe, eu quero profetizar sobre você hoje, que você vai desfrutar de uma avalanche financeira na sua vida. Se você vai desfrutar nos seus negócios uma explosão de entradas de recursos. Sabe por quê? É assim que nós falamos contra as circunstâncias. As circunstâncias daquela mulher era cuidar dela e do filho dela. Mas quando Deus levanta um dos seus, Ele acaba com isso. Ele faz nós tirar os olhos das nossas dificuldades e colocar os nossos olhos nas promessas dEle. Sabe, você que tem promessa, eu quero falar para você, é tempo de você olhar as suas promessas, as promessas que Deus declarou sobre a sua vida, porque você vai ver a multiplicação acontecer. Sabe, assim aconteceu com essa mulher. Se nós continuarmos lendo, eu parei lá no 16, os irmãos estão com sua Bíblia aí. Despesaram todos os mantimentos do Senhor, se Deus e fizerem para si de fundições. Não, que eu estou no livro errado aqui, livro 1 Reis. Aqui. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor preferida por Elias. E algum tempo depois, o filho da mulher, dona dessa casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz? Ó homem de Deus, vieste para me lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Sabe que nós podemos ver que essa mulher, versículos antes, ela tinha experimentado de um grande milagre. Porque ela só estava esperando a morte chegar para ela. Deus mandou Elias a declarar que ela ia ter o sustento até a primeira chuva. Porque naquela época era muita seca, então ficava muitos anos sem chover. E Deus mandou Elias lá para mostrar para aquela mulher que Deus estava cuidando dela. E o milagre aconteceu e a panela se transbordou e a botija se transbordou. Mas depois disso aconteceu umas circunstâncias contra essa mulher. O filho dela adoeceu. Sabe o que ela fez? Ela tirou os olhos daquilo que Deus tinha falado para ela. E ela voltou os seus olhos para ela mesma. E ela acabou trazendo a incredulidade para dentro dela. Sabe, nós, como povo de Deus, nós não podemos deixar a incredulidade tomar o nosso coração. Como eu iniciei falando, nós somos um povo que se move por fé. Sabe, nós cremos que isso que Deus está fazendo no nosso meio. No início do culto, eu sou o servo aqui. Os irmãos às vezes podem ver, eu estou correndo para lá, correndo para cá, arruma a cadeira, faz ali. Sabe, é tão precioso isso, porque nós colocamos um número X de cadeira, e de repente começa a chegar os irmãos e começa a faltar cadeira, e eu começo a entrar em pânico, porque eu tenho que arrumar tudo para aconchegar os irmãos.
Mas nós cremos que isso é recém o início daquilo que Deus vai fazer. Sabe, quando nós chegar à igreja de milhares, eu vejo como eu estou todo domingo lá na frente, eu vejo assim as famílias chegando, eu penso que quando nós chegar à igreja de milhares, o tanto de famílias chegando uma vez só para adorar o Senhor Jesus. Sabe, mas hoje eu estou olhando aqui 150 irmãos, e eu já estou falando na igreja de milhares, sabe o que é isso? É nosso falar em fé, é falar além daquilo que está acontecendo. Você viu essa mulher, ela passou por um grande milagre, ela estava esperando a morte, Deus fez a multiplicação, e de repente, ela deixou a incredulidade tomar o coração dela. Mas eu quero falar para os irmãos, se nós continuarmos lendo ali, eu vou deixar de tema de casa, você continuar lendo ali, você vai ver que o profeta Elias foi lá, através de Deus de novo, e ressuscita o filho dela. Sabe o que é isso? Para mostrar o cuidado de Deus para com ela. Mas eu quero falar para os irmãos, nós vamos desfrutar de grandes ondas de milagre em todas as áreas da nossa vida. Não vai ser só financeiramente, nós vamos ter oportunidades. Ouça o que eu estou falando hoje, você vai se lembrar. Nós vamos ter oportunidade de ver milagres de ressurreição no nosso meio. Sabe por que eu estou falando isso? Não é asneira às vezes minha, eu estou falando é porque eu confio no Deus que eu sirvo, e Ele é um Deus de vida, e nós cremos que nós vamos desfrutar disso, e Ele tem nos falado isso, e nós temos falado o que nós vamos fazer. A videira de Nova Santa Rita, ela desfrutou disso agora há pouco tempo atrás. Nós falamos, nós também somos filhos, Senhor, nós queremos desfrutar disso, porque milagres assim, eles ativam a nossa fé. Mas eu não estou falando de oferta, e o que tem que ver isso? Porque às vezes nós ofertar, entregar o nosso dízimo, nós temos que ter fé também. Porque às vezes nós temos os nossos olhos naturais, e nós sempre estamos achando que vai faltar para nós. Mas nós, como nós temos fé, e confiamos que o Senhor nunca vai deixar faltar, porque Ele sempre nos dá primeiro. Olha o que aconteceu com essa viúva. Ela tinha o finalzinho, a rapa da panela, e ela decidiu entregar. E quando ela entregou, ela desfrutou daquilo que Deus tinha preparado para ela, que foi a multiplicação das coisas. Quero falar para você, que nesses dias às vezes está com a sua fé meio abatida. Sabe, Deus vai fazer você ver, experimentar de coisas que vão mexer com a sua fé. Sabe, o tempo que nós estamos vendo, nós vamos andar por fé. Sabe, se você vê na Bíblia a pesca maravilhosa, para aquela pesca ter acontecido, aquele discípulo ele teve que crer na palavra do Senhor e andar por fé e atirar a rede para ver a pesca. Assim como em Mateus 8, Mateus 14, me desculpa, quando os discípulos caminham sobre as águas, ele teve que ter fé para sair daquele barco e ver, experimentar o milagre de Deus para com ele. Sabe, assim é para com você. Sabe, se você quer experimentar do milagre de Deus na sua área financeira, você tem que ter fé e crer que Deus vai prover. Deus já tem provido no nosso meio. Eu quero encerrar compartilhando algo com os irmãos aqui hoje. Falando dessa capacitação que nós fomos. Sabe, nosso amado pastor Aloysio estava compartilhando com nós sobre a igreja de Goiânia. Hoje a igreja de Goiânia é uma igreja que influencia no nosso meio. Mas ele falou que um tempo eles foram uma igreja pequena. Eles tinham 200, 300 membros. E ele orava pela parte financeira da igreja dele. Eu quero falar para os irmãos, ele orava da mesma forma que nós estamos orando. E ele falou que de repente Deus deu ideias e estratégias para alguns irmãos do meio daquela igreja abrir seus próprios negócios. E ele disse que de repente a área financeira da igreja mudou. Nós oramos às vezes para os nossos irmãos prosperar, e eu creio que vai acontecer assim. Sabe, Deus vai fazer de novo. E ele falou que eles não tinham, chegaram a 300 membros, eles não tinham nenhum irmão rico no meio deles. E de repente Deus ergueu no meio da igreja os irmãos. Sabe, Deus não enviou nenhum rico, ele falou. Deus ergueu os da casa já. Sabe, eu quero falar para você que tem o seu negócio próprio. Você se prepara. Porque se nós abrir uma fábrica de guarda-chuva, vai chover. E eu quero falar para você que tem o seu negócio, você se prepara aquilo que Deus vai fazer. Porque você está investindo. Não é aqui, é no reino dos céus. E eu quero encerrar compartilhando com os irmãos o que está escrito lá em Mateus 6, 19 e 21. Mateus 6, 19 e 21. Meu tempo é mais curto que o pastor. Bem mais curto.
Quero fazer, irmãos, aqui tá calor. Quem tem o templo do Espírito Santo mais ampliado, assim, soa mais, ó. Tô num soador aqui em cima, mas isso vai acabar. Os irmãos, se preparem que Deus está fazendo no nosso meio. Vocês vão ver. Tô aqui, ó, assim, ó. Parece que cada ministração que eu prego aqui, eu emagreço uns 15 quilos. Eu falei, porque tanto eu sou, eu falei, rapaz. Mas a sorte que o nosso Deus é fogo, é calor. Então, nós compartilhamos disso. Para Deus fala assim, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Último, pois onde estiver o seu coração, aí também estará o teu tesouro. Amém? Sabe, então nós podemos ver que aonde está o nosso coração? Sabe, não é o Jonas que está falando para vocês, mas é a palavra de Deus que está falando. Sabe, eu queria convidar você a ficar de pé. Aí no seu lugar. E desafiar hoje você fazer um ato de fé. Sabe, quando um agricultor ele faz uma grande plantação, ou uma pequena plantação também, de qualquer a semente, ele tem que fazer um ato de fé. Porque ele vai pegar aquela semente, ele vai enterrar na terra, e que seja a vontade de Deus. Porque ele não tem como ele ficar ali, nasce. Não, ele não tem como fazer isso. Ele tem que ter fé, que a plantação vai crescer, e ele vai poder colher disso aquilo que ele plantou. E hoje eu queria falar isso para você. Hoje você tem a oportunidade de estar plantando com fé. Porque não tem como nós ganhar de Deus nos dar. Mas antes de acabar, eu quero fazer um apelo. Por causa dos nossos irmãos têm o seu negócio próprio. A Jonas e eu não tem, mas eu estou pensando em começar. Vem para cá também que nós vamos orar. E você vai desfrutar. Nós temos esse ano ainda o ano da colheita abundante para nós. Nós vamos desfrutar de grandes milagres financeiros no nosso meio. Assim como nós nunca desfrutamos. Sabe isso que o pastor falou do nosso prédio próprio? Às vezes para nós, às vezes que nós somos nós somos da equipe, nós estamos perto do pastor Juan. Quando nós falamos de ter um prédio próprio, usar pura fé nós. Mas nós queremos que Deus vai levantar do nosso meio esses irmãos para investirem junto. Ainda eu creio que Deus pode prosperar um irmão e falar assim, está aqui o prédio, ó, eu vou ofertar. Uau. Sabe, irmãos, eu estou falando para vocês, é uma grande oportunidade. Às vezes quando eu subo aqui, às vezes os domingos que eu subo aqui, eu para compartilhar com os jovens, o que eu mais sinto é nervosismo. Eu fico muito nervoso para compartilhar com você. Mas eu sei que não depende de mim. Eu moro lá no interior de Canoas, na beira do rio. Eu estive lá em Curitiba junto com o pastor Aloysio nessa semana. Eu ficava pensando assim, o que o Senhor quer comigo, Deus? Quando eu tenho a oportunidade de falar para os irmãos, eu quero ativar a sua fé para você desfrutar disso que nós estamos desfrutando também. Quero chamar você que tem o seu negócio, ou que está pensando em começar, para nós orar. Nós vamos desfrutar dos céus abertos como nós estamos desfrutando. Não é só para alguns, é para todos. Sabe, você que vai ficar aí no seu lugar, já vai separando aquilo que você quer hoje plantar. Porque se nós plantar melancia, nós vamos colher melancia. Mas se nós plantar recurso, nós vamos colher isso também. Eu queria chamar você que vai ficar no seu lugar. Olha quantos empresários nós temos no nosso meio. Olha quantos irmãos que estão pensando em abrir o seu negócio. A sua casa, ela vai ser um canal para abençoar muito mais. Mas uma coisa também que me marcou. Essa semana eu fui lá para Deus profetizar sobre a minha vida. Fui numa capacitação só de pastores, todo lugar que eu passava, o irmão falou, pastor, senta aqui, pastor, vai ali. Eu falei, obrigado, Jesus, eu recebo. Sabe, mas é assim que funciona. Mas Deus falou assim, Deus ele vai multiplicar o favor que há sobre você.
quando você começar a usar o favor que você já tem. Sabe, então se você já é favorecido e você quer multiplicar esse favor, porque abrir uma empresa você tem que ser favorecido. Não depende de você. O diabo ele nunca vai querer isso, mas é a vontade de Deus. E Deus vai multiplicar o favor que há sobre você, porque você é um investidor disso, você está dando isso. Queria que você erguesse suas mãos como alguém que recebe algo da parte de Deus, assim, ó. E os irmãos, os líderes, demais orar também. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, por cada um desses irmãos, Senhor. Nós queremos, Deus, que eles vão ser um canal, Senhor Pai do Senhor, para nos abençoar nesses dias como obra do Senhor. Eu quero declarar, Senhor Pai, sobre cada uma das empresas, cada uma, Senhor Pai, dos negócios dos meus irmãos. Eles vão prosperar 100 por 1. Nós queremos, Deus, que o Senhor vai escancarar o favor do céu sobre eles. E eles vão ser bem-aventurados. Eles vão ser mais que felizes em ver a quantidade, Senhor Pai, de serviços e recursos entrando, Senhor Pai, na vida deles. Eu quero declarar, Senhor Pai, que eles possam ver, Senhor Pai, o cuidado deles com o Senhor. E todas as vezes, Senhor, que eles pensarem, Senhor, que a crise chegou, eles possam ver, ó Deus, o propósito para com eles, para a empresa deles, para os negócios deles. Eu quero declarar em nome de Jesus, que eles possam ver, ó Deus, o Jeová Jireh provendo para ele todos os dias, todas as semanas, todos os meses, que eles possam ver, ó Deus, esse plantio, esse investimento deles, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que eles possam prosperar 100 por 1, em nome de Jesus. Aleluia. Você que já separou sua oferta, seu dízimo, sua oferta de célula, queria pedir para você sair do seu lugar e entregar a sua oferta, seus dízimos e ofertas de célula. Queria chamar o pastor Juan para compartilhar a palavra de Deus com nós. Conosco. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, bendito calor abençoado, aleluia. Para quem gosta, né? Aleluia. Amém, irmãos? Em breve vai estar do jeito que você gosta, aqui bem geladinho. Aleluia. Poucos amém, mas se tiver 2 ou 3 já vai acontecer. Aleluia. Se tiver 2 ou mais para concordar já vai acontecer. Aleluia. Irmãos, eu quero dar 2 avisos rápidos aqui, são 3 na verdade. Primeiro deles, curso de maturidade do Espírito CTL já começou. Tá lindo de ver o que está acontecendo aqui nas segundas e nas sextas-feiras. Prédio cheio, 3 turmas funcionando. Se você tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus, se você é alguém crente de verdade, que ama a palavra de Deus, você deveria estar num desses cursos, para aprender a palavra de Deus. Você sabe que tem 3 tipos de pessoa que seguia Jesus. A multidão, que queriam os milagres. Os seguidores ocasionais, que seguiam Jesus, até o momento que a coisa ficava mais séria, depois eles iam embora. E os discípulos, que iam até a morte, que realmente entregavam sua vida em prol do chamado de Deus para ser cristão. E eu quero dizer para você, se você não está envolvido com o estudo da palavra, você precisa se envolver. Toda segunda e toda sexta
O diretor me ajuda, ele está por aí? Tá. É só esse mês que pode entrar gente ainda, né? Virou o mês, já não pode entrar mais. A partir do dia 1º de setembro já não entra mais nenhum aluno. Tem duas modalidades. As crianças podem ir, já os juvenis. As crianças de 2 a 12 anos, crianças e juvenis, já pode ir para o seu culto lá. Já está começando lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 2 a 12 anos. Glória a Deus. Então toda segunda e toda sexta, das 19h30 às 22h40, nós temos o curso de maturidade do Espírito e o CTL. O seminário já está fechado a turma, então não pode entrar mais ninguém. Mas maturidade CTL até o dia 1º de setembro ainda pode. Então se você não fez ainda, o Márcio Gonçalves vai estar lá no final com a sua mesinha de inscrição, se inscreva. Venha estudar a palavra de Deus conosco. Duas modalidades, presencial ou online. Nós temos uma sala virtual, que você pode assistir o curso de casa, se você quiser. Se você quiser vir presencial, também pode. Tá lindo de ver, tá cheio esse espaço aqui de irmãos. E lá também, nas outras salas. Segundo aviso, nosso encontro, 10, 11 e 12 de setembro. A gente já deu o pontapé inicial, as inscrições já estão feitas. Nós estamos garantindo inscrição só mediante a pagamento de pelo menos 50%. Talvez para alguns pareça caro R$100, mas não é. Se você pudesse ver a correria que a gente faz para poder pagar tudo isso, R$100 é de graça. Se você vai se hospedar num hotel aí, pelo menos 180, 190, os muquifinhos aí 120. Então assim, é sexta, sábado e domingo. Janta, café da manhã, almoço, janta, café da manhã, almoço, por R$100, é muito barato. Estou usando só exemplo de coisas naturais. Se eu for usar o exemplo do que Deus vai fazer na sua vida nesse final de semana, não tem dinheiro que pague. Ah, pastor, mas eu não quero investir nisso. Então, não precisa ir, fique em paz. Se você tiver muita graça, alguém vai se levantar para investir para você. Porque eu era arrogante, sério. Eu disse assim, eu não gasto um centavo para ir nesse encontro. Meu cunhado falou, eu pago para ti. Ele pagou 2 vezes e eu dei uma perna de anão nele. Não fui. Ele pagou e perdeu o dinheiro. Na terceira vez ele falou, eu pago de novo. Eu falei, eu vou, mas então paga. E eu fui. Eu não sei, eu perdi as contas de quanto eu já investi em pessoas para ir no encontro. Porque eu sei que vale a pena. Mas eu estou contando a minha história porque eu era muito arrogante. Pessoas arrogantes são assim, como eu era. Eu não vou investir dinheiro nessas coisas. Eu quero dizer para você, se você tiver desejo de ir, Deus vai levantar alguém para pagar para você. Pode dizer amém? Aleluia. E às vezes algumas pessoas aqui vão se levantar e vão dizer, eu pago a inscrição. E eu digo para... Olha lá, já tem uma inscrição paga, ó. O Rogério vai pagar uma inscrição para alguém, já levantou a mão. Olha só, entendeu o que eu estou dizendo? E eu vou dizer, irmãos, uma coisa bem séria. Deus vai levantar gente de fora, às vezes até ímpio, para investir aqui dentro. Espera um pouquinho que daqui uns dias eu vou contar um grande testemunho para você. Porque Deus é Deus quem sustenta essa obra. Aleluia. Então agora só tem mais 82 vagas. Porque nós estamos garantindo só as que estão pagas e as que estão dado o sinal de 50%. Tem mais de 40 que já entraram em contato comigo dizendo, guarda a minha vaga, guarda a minha vaga. Não, só guardo com o sinal. Porque é injusto eu guardar para quem não deu o sinal e alguns que deu o sinal ficar de fora. Então só falando do nosso encontro. Mais 2 inscrições pagas. Anota aí, meu irmão, quem está anotando para nós. Já temos 3 inscrições pagas para o encontro aqui, ó. Essas 3 inscrições nós vamos avaliar quem realmente necessita, quer ir, não tem trabalho, não tem fonte de renda. São 3 inscrições que estão pagas, amém? Como eles ofertaram a nós é que direcionamos para quem vai. Tá bom, Márcio? 3 inscrições, 2 do Roger, 1 do Rogério. Irmão abençoado. E por quê? Porque nós vamos passar de 100 pessoas.
Vamos passar de 100. Vai ser uma hora enquanto nós já fizemos. Mas imagina, olha quem está aqui hoje. No domingo do encontro, chega mais 100. Vai ter gente sentado aqui. E nós vamos ter que fazer o terceiro culto, domingo de manhã. Então vai ter um culto domingo de manhã, para quem quer vir de manhã, um culto domingo à noite, e o culto de jovens sábado, que também já vai estar lotado. Então Deus tem movido o nosso meio, porque nós estamos debaixo do favor. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o favor de Deus sobre nós. Amém? Então se você está entre nós, pastor, eu quero muito ir nesse encontro, não tenho recurso. Procure o seu líder de célula. Nós já temos 3 vagas pagas sem ninguém, mas nós vamos estudar quem realmente precisa, né? Nós vamos fazer isso. É que nem assistência social. Nós queremos que ninguém passe necessidade no nosso meio. Se passar, passa sozinho, porque não nos avisa. Mas é inadmissível que um membro dessa igreja passe necessidade, porque nós queremos servir uns aos outros. Quem tem mais, ajuda quem tem menos, e ninguém passa necessidade. Amém? Tem mais 2 inscrições sendo ofertadas lá, Márcio. Anota para mim aí, ó. 2 inscrições sendo ofertadas aí. Eu nem programei isso aqui, ó. Isso aqui é só Deus movendo. É que nós estamos debaixo do favor. Aleluia. Porque Deus é assim, Deus se move dessa forma. Que às vezes tem gente querendo ir, não tem recurso, agora vai. Ninguém vai ficar, porque nós não servimos ao dinheiro. Nós servimos a um Deus que é dono de todo ouro e toda prata. É mais do que dinheiro. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Oi? O galeto, obrigado. Os irmãos preciosos estão fazendo um galeto no dia 4 de setembro. Todo mundo come aqui? Tem uns que eu sei que come bem. Então assim, é uma maneira de abençoar a igreja. Eu não quero dar dinheiro para a igreja, compra um galeto então, ajuda nós. Faz uma troca, você dá os R$20, nós te damos um almoço. Para que é esse galeto? Para ajudar no custeio do encontro. Nós vamos vender 150 galetos. Glória a Deus, já está vendido então. Se tem 2 ou 3 para concordar, já é verdade. Já está ligado. Então nós vamos vender. Eu quero contar com você para isso. Pastor, eu não quero vender. Então só compra o seu. Quem comprou a última vez? Estava bom? Estava uma delícia. Eu também participei lá. Os irmãos, tinha um que assava, tinha outros irmãos que faziam a salada, outros que montavam os kits, e eu degustava. Eu fazia a degustação para saber se realmente estava bom. Esse controle de qualidade. Obrigado, Felipe. E assim, só notícia boa. Todo mundo gostou do galeto. Alguns chegou um pouco atrasado. Mas sim, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Vender 100 e pouco, 120 galetos. E chegar tudo 15 para o meio-dia na casa de todo mundo é difícil. Então assim, pastor, eu acho que podia melhorar na entrega. Eu só aceito sugestão positiva. Eu quero que melhore na entrega. Pode contar comigo com o meu carro para ajudar a entregar. Beleza. Aleluia. Você pode fazer essa... Não é crítica, né? Mas é uma sugestão. Amém? Então 4 de setembro, é isso? Ao meio-dia, R$20. Eu sei que você vai no McDonald's e gasta mais de R$20 para comer um hambúrguerzinho de nada, desse tamanho. Feito de minhoca. Brincadeira, não é nada. Amém, irmãos? Cerrados os avisos, vamos para a palavra de hoje. Os irmãos estão famintos pela palavra hoje? Eu estou com um encargo no meu coração de pregar essa mensagem, e o tema dela vai ser pregado muitos domingos para frente. Nós estamos chegando, como o Jonas falou. Percebeu que o Jonas está com uma unção diferente? É inevitável, você participa de algumas coisas que liberam sobre a sua vida uma nova unção. E nossa equipe, né, esteve em Curitiba, numa capacitação de pastores. E os únicos que não eram pastores eram os nossos seminaristas, né, e o obreiro Jerônimo, que já é um pastor em treinamento, isso que é o obreiro, e já vai ser ordenado em nome de Jesus. E estávamos lá, né, privilegiados os irmãos de estarem participando. Eu também sempre acho um privilégio poder participar de reuniões como essa. O tema da reunião não era um tema mirabolante, muito novo. O tema da nossa reunião foi o poder da comunhão. E eu achei tão impressionante Deus falando conosco que nós estamos no caminho certo.
Porque começa nada mais, nada menos com o livro de Atos dos Apóstolos, o tema do nosso retiro. Eu vi Deus falando comigo, com meus irmãos, falei, amém, nós estamos no caminho certo. E nós temos investido nisso. E hoje eu quero falar para você, o tema da minha mensagem é, permaneçam juntos, o poder da comunhão. Quando nós pensamos igreja, o que devemos pensar? Não numa instituição, numa organização. Não, devemos pensar em pessoas, num organismo vivo. Os muitos e diferentes que se tornam um. Por que eles se tornam um e são muitos e diferentes? Por causa de um propósito. Sabe o que nos une? Uma coisa só: Cristo. Nós somos os muitos membros de um corpo que tem um cabeça que nos conduz, nos direciona, e esse cabeça é Cristo. Diga amém. Então eu quero falar um pouco sobre esse permanecer juntos, usando como base o livro no Velho Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler aqui na tradução NTLH, nova tradução linguagem de hoje, e eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, ou aqui na projeção, vai estar projetando também para você em nome de Jesus. Do versículo 1 ao versículo 10, eu queria que você prestasse muita atenção, queria que você focasse. Se o sono bater, fica de pé. Você está cansado, eu sei que o calor às vezes dá uma batida, mas assim, dá uma olhadinha para o seu irmão, fala para ele, fica firme. Aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, e a palavra de Deus diz assim: Eliseu respondeu, escute o que diz o Senhor. Eliseu era um profeta, e aqui ele vai profetizar agora. Preste atenção no que Eliseu vai profetizar. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo e 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu então respondeu, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer de nada. 4 homens, quantos homens? Que sofriam de uma doença contagiosa de pele, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Eles eram 4 leprosos. Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. E se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, como cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus, dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então eles disseram, nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Diga amém. O tema da minha mensagem nessa noite, eu quero falar para você desses 4 homens
E para você entender o contexto dessa mensagem, você precisa entender o que significa lepra na Bíblia. Aqueles homens leprosos, eles estavam condenados à própria sorte. Lepra é uma doença que a pessoa começa a morrer e entrar em estado de decomposição em vida. De repente ela está ali, cai uma orelha, vai caindo dedos, vai caindo o seu nariz, pé, ela vai morrendo em vida. A Bíblia fala que aqueles 4 leprosos estavam ali, na porta lá de fora da cidade. Por quê? Porque os leprosos, pela lei, não podiam estar dentro. Todo leproso na Bíblia tinha que andar fora do arraiá, fora da cidade, gritando, impuro, leproso, impuro, para que ninguém pudesse chegar perto deles. Era uma pessoa excluída, à margem da sociedade. E eles estavam ali num período de muita fome. Então eles estavam debaixo de uma enfermidade e ao mesmo tempo morrendo de fome. Dentro da cidade, estabeleceu-se um tempo de fome. Por quê? Porque Deus levantou Elias, esse profeta. E muitas vezes, quando Deus levanta um profeta, pessoas que estão debaixo de incredulidade, não creem na palavra. Você percebe que teve um homem aqui, que ele descredibilizou a palavra de Eliseu, descredibilizou completamente, falou, se Deus abrir os céus e cair trigo, e cair tudo do céu, ainda assim, nós não seremos supridos. Ele falou, então tá bom, tu vai ver, mas tu não vai comer. Por quê? Porque Deus trabalha por meio da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Houve um dia, aqui nessa cidade, 2016, eu fui enviado para cá para ser pastor nessa cidade. Eu era pastor em outra cidade, e quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a igreja, e a primeira vez que eu vim, a igreja era mais ou menos assim. Essa foi a primeira reunião. Aleluia. Primeira reunião que eu vim aqui, essa era a videira de Canoas. Eu estava saindo de um outro lugar, e eu fui desafiado a enxergar por fé. Sabe, quando você é desafiado a enxergar por fé, tudo ao seu derredor, você não deve levar em consideração. Houve um dia em que Deus prometeu que eu seria pastor de uma grande igreja, uma igreja de milhares. Ela já existe, antes mesmo de chegarmos aonde estamos hoje. Aqui ela já existia. Porque quando você decide falar em fé contra a circunstância, nós estamos tirando foto, tudo isso aqui, que vai chegar um dia bem em breve, que a foto que vai estar aqui vai ser essa, e nós vamos testemunhar para os milhares de irmãos que nós vamos ganhar para Jesus, que um dia nós éramos assim. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o segredo para avançar, o segredo para crescer, o segredo para vencer, não é ter nenhuma habilidade especial, é permanecer junto. Há um poder na comunhão. Ser igreja, eu já ouvi tanta barbaridade, dizer, não, cada um fica na sua casa, cuida da sua vida, esse negócio de estar muito junto não dá certo. Para o mundo não dá, mas para a igreja dá. Nós somos chamados para andar junto, porque nós somos da mesma espécie. Ovelha anda com ovelha, e não anda sozinha, ovelha anda em rebanho. Que nós somos ovelha do pastor Jesus, amém? Nós estamos debaixo desse pastoreio de Cristo. Quando nós olhamos para essa passagem, aqui em 2 Reis, nós olhamos para 4 homens completamente improváveis. Uma cidade sitiada, um exército inimigo. Imagine a cena, uma cidade sem comida, trancada, muros. As cidades naquela época eram cidades fortificadas, então tinha muros ao derredor, e eles estavam trancados, com medo do exército inimigo invadir. O que mais acontecia? Eles estavam sem comida, então provavelmente eles morreriam de fome.
Aqueles 4 leprosos estavam do lado de fora. Você percebeu a conversa deles? Simplesmente eles falaram assim: se nós entrar para dentro da cidade, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui parados, é certo que nós vamos morrer. Mas se nós formos lá para o acampamento do exército sírio, pode ser que nós vamos morrer, mas é capaz de ele nos dar uma comida e pelo menos nós vamos morrer de buchinho cheio. Então eles tinham 3 opções: a péssima, a terrível e a abominável. Eles falaram: vamos ficar com a péssima, porque pelo menos com a péssima tem uma oportunidade de nós morrer de barriga cheia. E o que acontece então? Esses leprosos, eles tinham um drama muito pessoal e terrível, mas eles estavam juntos. Eles tinham tudo para dizer não, eles tinham tudo para desistir, mas por incrível que pareça, eles tomam um posicionamento de fé. Você imagina, aqueles homens estavam sentados, atirados, um sem orelha, outro sem pé. Eles levantam, olha, caiu um dedo. Eu tinha 10 dedos, agora só tenho 9, será que eu virei o Lula? Caiu. Porque a lepra era assim. Mas eles decidiram juntos. Preste atenção, eu quero te falar de 4 princípios que levaram esses homens a fazer parte de uma história que para nós hoje, nessa noite, é um grande testemunho. O primeiro deles, eles estavam no mesmo lugar. Será que nós estamos no mesmo lugar aqui hoje? Será que todo mundo está? Às vezes não. Estar de corpo presente não quer dizer que está. Por quê? No final dessa palavra você vai entender. O primeiro então aspecto é que eles estavam todos no mesmo lugar. Está ali no versículo 3 de 2 Reis 7. 4 homens que sofriam de lepra, uma doença contagiosa de pele, estavam do lado de fora do portão da cidade de Samaria. Eles estavam juntos. Você já ouviu essa frase algumas vezes na Bíblia? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 1:4 diz, Jesus diz para eles: vão para Jerusalém, não saem de lá, ficam todos juntos. Porque tinha uma promessa de Deus, e eles creram nessa promessa, eles tomaram posse dessa promessa, e se posicionaram diante dessa promessa. Nós vemos aqui que esses leprosos estavam no mesmo lugar, eles estavam juntos. Não era o melhor lugar para se estar, sabia? Com lepra, fora da cidade, sem ninguém para ajudar. Eles só tinham eles mesmos. Até parece a igreja. Hoje aqui talvez não é o melhor lugar para nós estarmos. Está quente. Esse ventilador que parece um pirocóptero nem faz vento direito. Mas se você permanecer, se creres, verás a glória de Deus. Você está entendendo? O segredo não é ser habilidoso. O segredo não é ser todo mundo igual. Esses leprosos não eram todos iguais. O segredo é que eles estavam no mesmo lugar e juntos. Amém? Você está me entendendo? A bênção sempre virá sobre os muitos e diferentes que se tornam um. Mas o que precisa acontecer? A fé precisa ser liberada. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 2 até o versículo 6, conta a história da Torre de Babel. Alguém já ouviu falar sobre isso? Os homens se juntaram e falaram assim: vamos construir uma torre altíssima. Lembre-se que Deus mandou espalhar. A ordem de Deus é espalhar. Eles falaram: vamos construir uma torre, vamos fazer tijolos, e vamos nos tornar o nosso nome célebre. Vou traduzir para você o que essa fala diz.
subirei aos mais altos céus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? Ele mesmo. Eles tiveram um posicionamento errado, mas Deus faz uma citação aqui, e o que ele diz? Eles têm o mesmo falar, eles têm tudo em comum, e o que eles decidirem fazer, eles vão acontecer. Sabe o que teve que acontecer? Deus teve que descer na terra. Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, quando Deus desce na terra? É Babel desmoronando. Esse é o som. E esse é o som. Babel virou entulho. E esse... Estou compondo aqui, irmãos. Aleluia. Você está entendendo? Deus teve que descer na terra. Por quê? Ninguém ia conseguir impedir eles. Por que isso aqui está escrito aqui? É Deus fazendo assim para nós, ó. Dando aquela piscadinha clássica, dizendo: está entendendo? Se vocês concordarem sobre qualquer coisa debaixo do céu, vai acontecer. Pastor, mas não temos dinheiro. Não precisa. Creia, a moeda do céu é a fé. Sério, eu creio que nós vamos ser surpreendidos com uma avalanche poderosa. Nós vamos ganhar esse terreno, sabia? Deus vai nos dar. Eu estou com essa convicção no meu coração tão forte. E em breve nós vamos testemunhar. Espera. Nós já ganhamos toda a mão de obra para construir o prédio. Espera. Pastor, o senhor está louco? Tô. Louco de faceiro. Mais faceiro que mosca em rolha de xarope. Porque eu estou vendo pelo Espírito que Deus está fazendo. Mas quando você olha para a circunstância, para si mesmo, você imagina se aqueles leprosos olhassem para si mesmo, eles iam falar: eu já não tenho um pedaço do meu corpo, eu já não tenho outro, vamos esperar que nós vamos morrer pelo menos quietinho, não vamos se meter em lugar nenhum. Mas o que eles fizeram? Eles estavam no mesmo lugar, e eles tiveram um outro posicionamento. Eles decidiram estar juntos pelo mesmo propósito. A importância de estar no mesmo lugar é muito clara na vida da igreja. Durante muito tempo, nos últimos 2 anos, a comunhão foi ferida. Você percebe isso? É porque você não percebe muito que o nosso meio está filmando, né? Nós ferimos outra coisa, não a comunhão. Nós reunimos todo esse tempo. Em nenhum momento nós desistimos e paramos de reunir. Nenhum. Alguém perguntou assim: pastor, vocês não pararam? Não. Teve uma vez só que nós fizemos um culto só pelo celular, só para ficar marcado na história. Foi só um. Depois nós reunimos. Porque tem uma característica da igreja, de todos os tempos. Eu já falei aqui, quer conhecer a igreja? Você precisa conhecer Atos dos Apóstolos. Quer saber qual é a igreja certa, qual é a errada? Vai para Atos, você vai encontrar a igreja certa. Se você se adequar a Atos, você está vivendo o evangelho verdadeiro. Ah, mas eu quero saber quais as erradas. Não, você só precisa focar na certa. E trazer gente para viver do lado certo. O que esses homens então nos ensinam com essa situação? Primeiro, quando há concordância, quando estamos juntos, Jesus está no nosso meio. A Bíblia fala em Mateus capítulo 18, no verso 20: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, se estamos juntos no mesmo lugar, em nome de Jesus, Ele está conosco. O batismo com o Espírito Santo tinha um lugar definido para acontecer, e eles tinham que estar juntos. E juntos todos receberam. Você concorda comigo? Você leu a Bíblia já sobre isso? Todos juntos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo.
Não teve alguns, não teve só os melhores ou os mais capacitados. Eles estavam todos juntos, debaixo de uma promessa, e todos foram cheios. Amém? A vida da igreja é marcada por estarem juntos. Atos 2, 42 ao 47. Abre lá, por favor. Atos 2, 42 ao 47. Vamos ler aqui. Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa, pastor? É a doutrina que nós vivemos. As pessoas me perguntam, pastor, qual que é a doutrina da videira? Nós não somos criativos, não ficamos inventando nada. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos, que é a Bíblia. A comunhão. Será que a comunhão é de Deus ou não? Ah, viu os irmãos em comunhão hoje? Churrasco, picanha. Glória a Deus, aleluia. Eu também estou sempre em comunhão. Isso nos dá uns quilinhos a mais. Mas assim, esse corpo vai deixar de existir mesmo? Então, aleluia, glória a Deus. É glória. É ampliando o templo do Espírito Santo. Na comunhão, o que comunhão tem? No partir do pão e nas orações. Pastor, qual que é a doutrina dos apóstolos? É essa, filho. A comunhão, o partir do pão e as orações. Será que nós temos comunhão com os irmãos e com a palavra? Só não tem quem não quer. Nós somos uma igreja em células, nós somos nas casas. Isso aqui é um culto, mas é um treinamento. Um treinamento para sermos igreja daquela porta para fora. Nós não fomos chamados para ser igreja aqui dentro. A igreja acontece é lá fora. Aqui é a concentração. O time está concentrado, mas o jogo é daquela porta para fora. É ali que nós começamos a jogar. É ali que o negócio acontece. É ali que é essa igreja. Nas casas, no trabalho, na escola, onde você está. Como vivemos? Na comunhão. No partir do pão. E nas orações. Próximo. Cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam... Não, pastor, cada um estava cuidando da sua vida, porque eu tenho muita coisa para fazer do que ficar envolvido direto com esses crentes. Pois é, você precisa ser mais bíblico só então. Porque o povo de Deus estava junto. Ah, pastor, mas ficar vendo toda a vida dos irmãos, você vai morar a vida inteira com eles no céu. Mas se você não quiser, não tem mais jeito, você já foi salvo, não existe essa opção. Então vai acostumando com esse irmão. Olha para o irmão que está do céu e fala, vai acostumando comigo, irmão. Você vai ser meu vizinho na Nova Jerusalém. Aleluia. Você está entendendo? Não tem como fugir. Ah, pastor, mas vou esperar um pouco para me acostumar com isso. Tá bom, você pode ficar nos 3 anos e meio da grande tribulação e depois nós viemos te buscar. Fala assim, eu não. Aleluia. Então esses irmãos, eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos. Que comum era esse? Eles amavam Jesus e amavam a igreja. Pastor, eu até amo igreja, até amo Jesus, mas a igreja, como dizia o profeta, esse negócio de Jesus sim, e igreja não, é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Essa é a verdade. Entendeu? Não tem como tirar a cabeça do corpo. Ô Clayton, até gosto muito do teu corpo, mas a tua cabeça é feia, arranca ela. O que vai acontecer? Está morto. Se não tem o cabeça, não é crente, é mula sem cabeça. Então Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então está tudo interligado. Não tem como dizer, eu sou de Jesus, mas não sou na igreja. Estou brincando, tá, Clayton? É só uma brincadeira. Como que eu vou falar assim dos judeus? Não posso? Aleluia. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar até aqui? Segundo ponto então, eles disseram uns para os outros a mesma coisa. Qual que foi a mesma coisa? Vamos sair daqui dessa situação. Houve um dia em que eu falei para os irmãos, nós vamos conquistar essa cidade. Quem crê? E alguns se levantaram e falaram, eu creio, pastor, estamos aqui, conta conosco. Nós já começamos. Só se tiver 2 ou 3 que concordem, vai acontecer. É a Bíblia que fala. Mas aqui, havia unanimidade entre esses leprosos. Quando estamos entendendo, diga amém. Eles falaram a mesma coisa.
juntos eles avaliaram a eficácia da sua estratégia, lembra? Se ficar, morre. Se entrar na cidade que não tem comida, morre. E o único lugar que tem comida, pode ser que eles nos matem, mas primeiro vão dar comida para nós vamos morrer de buchinho cheio, então vamos para lá. Então eles decidiram isso junto, eles concordaram. Talvez não era a melhor opção, e é verdade, talvez não era, mas era a única que eles tinham. Eles decidiram então, juntos irem para essa direção. Eles concordaram. O que a Bíblia fala quando um ou mais concordar? Vai acontecer. E eles se levantaram juntos para a direção do propósito no qual eles queriam estar. Então o terceiro tópico dessa mensagem é que eles disseram, primeiro, estavam no mesmo lugar. Segundo, disseram uns aos outros a mesma coisa. Pense nisso. Isso é o viver a igreja. Terceiro, se levantaram juntos ao mesmo tempo. Lembre-se que eles eram leprosos. Talvez um deles não tinha a perna, outros não tinham o pé, o outro não tinha o braço. E provavelmente eles tiveram que ajudar uns aos outros nessa caminhada, porque provavelmente eles não conseguiriam sozinhos. Quero dizer para você, a igreja não avança sozinho, uma pessoa sozinho. Você não vai a lugar nenhum sozinho. Ovelha anda com ovelha, porque se a ovelha estiver longe do rebanho, o lobo pega ela. Pastor, quem é lobo e está no meio das ovelhas? Não permanece, não aguenta, não consegue. Mais cedo ou mais tarde, deita o cabelo, não fica. Ovelha fica com ovelha, e o pastor bota os lobos para correr, que não é o pastor Juan Pablo, é o pastor Jesus, amém? O pastor dessa igreja não sou eu, é Jesus. Eu estou aqui só como um canal dele, mas tudo é dele, porque quando nós chegar aos milhares, a glória não vai ser minha, vai ser dele, porque ele é o cabeça da igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eles disseram a mesma coisa, juntos se levantaram. Então o terceiro tópico, se levantaram juntos no mesmo tempo. Vemos isso bem claro em Atos 2:45, o quanto a comunhão custou aos irmãos da igreja. Será que eles tiveram prejuízo ao decidirem isso junto? Claro que sim. Eles tiveram que se submeter uns aos outros. Em Atos 2:45, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqueles leprosos eram cheios de necessidades, e quem ajudou eles não foi alguém são, não foi alguém são. Eles olharam para a sua situação e disseram: nós não podemos ficar aqui, vamos lá. O que é um pingo para quem está molhado? Você sabe o que eu queria dizer. Você está entendendo? Vamos levantar e vamos lá. E ele levantou, o outro levantou, e os quatro começaram a ir. Algo que me ocorreu agora aqui, isso é novo, eu não tinha ouvido isso aqui nessa palavra, é que o número 4 aponta para algo dessa terra. Nessa terra, enquanto vivemos nela, nós sempre vamos ter que tomar um posicionamento. Deus já tem tudo preparado para nós, sabia? Tudo preparado, Deus já preparou todas as coisas, mas nós precisamos nos posicionar. Ah, pastor, isso é aquela parte que fala: faça a tua parte que eu te ajudarei. Não, você não precisa fazer nada, Deus já fez tudo. Você só precisa crer e continuar caminhando. Você foi inserido no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Você foi inserido nele, então agora você precisa posicionar. Nós como igreja estamos juntos, haja o que houver. No nosso meio tem alguns que vão mais devagar, outros que correm mais rápido, mas por isso que nós somos os muitos e diferentes que se tornam um. Então Deus vai me ensinar e vai te ensinar a carregar o fardo uns dos outros, a ser paciente com os outros, a saber que nem todo mundo é como você. Isso é amor. Deus vai te ensinar por meio dele a amar aqueles que não fazem tão bem como você faz. E aí quando você convidar os irmãos para vir pintar o prédio, e eles pintar até a maçaneta da porta, na próxima vez você pode ter duas posições: dizer não convido mais, ou você pode convidar ele para a sua habilidade, traz ele para fazer comida, que faz bem.
Não descarta o irmão, entendeu? Cada um usado no seu dom, na sua habilidade. Venha pintar aqui o prédio, a sala. Os seminaristas vão ficar surpresos com a sala lá. Mas o irmão pintando, pintou maçaneta, pintou tudo. Aí eu fui abrir a porta. Falei, quem pintou essa maçaneta? Ele falou, ih pastor, me ligaram, tem que fazer um serviço lá fora. Falei, é melhor, deixa que nós terminamos de pintar aqui. Limpa a maçaneta, tira. E agora, sabe que vamos pintar de novo o resto. Agora não vamos chamar mais esse irmão. Não, ele é irmão, ele é uma bênção. E faz uma comida, já está definido. Ele vai preparar o café da manhã e o almoço e nós vamos pintar. Amém? Tenho certeza, vai ter um monte de gente aqui para ajudar a pintar, sabe? Você está entendendo? Ah, mas vamos descartar ele porque não serve. Todo membro é importante no corpo de Cristo. Ainda que você pensa que você não serve para nada, você serve. Você é útil na mão de Deus. Deus vai usar você para pessoas específicas, porque nós somos os muitos e diferentes. Ah pastor, mas o que eu vou ser usado? De que jeito? Só se coloca na oportunidade, filho. Esses leprosos, eles não creram nas suas possibilidades, eles foram. Agora vamos ter uma visão diferente. Vamos imaginar o povo na cidade, os atalaias que estavam sobre o muro, vigiando a cidade, vendo os leprosos se levantar e ir em direção ao exército sírio. O que você acha que eles falaram? Enlouqueceram, eles estão indo para se matar. É isso que o mundo fala de você às vezes. Você está perdendo a sua vida. Que negócio é esse de igreja? Você vai lá para dar dinheiro para pastor. Você está perdendo a sua vida. Que adianta ser crente? Você faz tudo errado. Isso é os atalaias que estavam em cima do muro. Mas tu acha que os leprosos ouviram esse povo? Não, eles continuaram, eles perseveraram, porque eles tinham uma só esperança. Eu quero dizer, só tem uma esperança nessa terra, não tem duas, não tem uma e meia, só tem uma, e essa esperança é Cristo, e Cristo em vós é a esperança da glória. É isso que a Bíblia diz. O Cristo que habita em você é a esperança da glória. A Bíblia diz, a ardente expectativa da criação. Quem é a criação? É aqueles que não são filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, aguarda o que, pastor? Ansiosamente, o que? A manifestação dos filhos. E quando os filhos se manifestam, a libertação, a cura, a restauração, a conversão genuína, a casamento restaurado, há milagres, a ressurreição. Mas quem são os filhos? É a igreja, filho. A igreja não foi chamada só para ficar sentado num banco, como aqueles 4 leprosos estavam. Não, nós fomos chamados para estar juntos no mesmo lugar. Fomos chamados para decidirmos juntos, nos levantarmos e andarmos juntos, para vermos o propósito de Deus se cumprir na nossa direção. Algo aconteceu quando eles decidiram, porque eles decidiram por fé. E a Bíblia fala que foi no entardecer, quando já estava escurecendo. Ouça, naquela época não tinha lâmpada como tem nos postes hoje aqui. Aqueles homens debilitados, famintos, perdendo os pedaços do corpo, um agarrado no outro para poder caminhar, porque um tinha a perna direita, o outro só tinha a esquerda. Então assim, eles se ajudavam uns aos outros. Mas enquanto eles tomaram a decisão, preste atenção, na mesmo entardecer que eles tomaram a decisão, a Bíblia diz que Deus fez com que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, junto com o seu exército, ouvisse barulho de cavalos e cavaleiros, em uma grande quantidade, que eles ficaram tão desesperados, que eles falaram, eles estão mandando os outros exércitos, vamos fugir, senão eles vão nos matar. E quem vinha? 4 leprosos, se arrastando. Sabe, se você pensa que a sua célula não faz diferença, o barulho que Deus produz através da sua célula é como de um exército
E quando o exército se levanta, o inimigo recua. Quando você chega diante de uma dificuldade, não olhe para você, olhe para o céu, porque do céu vem o seu socorro. E quando Deus move, Deus confunde o seu inimigo, e todos eles bateram em retirada. E aqueles leprosos chegaram então no arraial e falaram: não tem ninguém. Abriram a tenda e tinha lá comida à vontade, porque o povo saiu tão desesperado que esqueceu tudo para trás. Então eles começam a comer e se fartar, e começam a pegar roupa, começam a pegar ouro, e começam a esconder para eles, porque na cabeça deles, vai que eles voltem, vamos garantir o nosso aqui já. Enquanto eles estão fazendo isso, preste atenção, o mesmo Deus que abriu aquela porta para eles, faz eles perceber que aquilo tudo era muita coisa para eles. E eles mesmos falaram para si: como que nós estamos diante dessas boas novas? Vai recebendo aí, crente. E como eu vou ficar calado diante dessas boas novas? Essa é a fala deles. Vamos lá. Será que eles se arriscaram de novo? Será que eles correram o risco de vida de novo? Eles voltaram lá e falaram: ei, o exército sírio, deitou o cabelo. E no bater a mão assim, já caiu a mão, porque ele era leproso. O exército sírio foi embora. Vão lá pegar comida. Se nós continuarmos a leitura aqui, nós vamos ver que eles desconfiaram mais uma vez. Eles falaram: eu acho que isso é uma armadilha. Nós vamos lá pegar comida e eles matam nós. Mas se eles ficassem, eles iam morrer igual. Esses leprosos levaram a boa notícia para aquela cidade que ia morrer de fome. O que aconteceu, pastor? Alguns deles disseram: vamos juntar pelo menos os cavalos que nós temos aqui, vão lá dar uma olhadinha. Vá que? E eles foram e descobriram que estava tudo lá. Sabe quem salvou aquele exército, aquele povo e todas aquelas pessoas inteligentes, estudadas, preparadas para o exército, desde a infância treinados, estavam lá enclausurados morrendo de fome? Quem salvou foi os 4 leprosos. Você está entendendo quem são esses 4 leprosos? Você está entendendo quem é? A lepra na Bíblia é um tipo para o pecado. Nós estávamos fora da cidade, nós estávamos debaixo do pecado, mas de alguma forma Deus nos tirou dessa vida e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pastor, e quem nós somos hoje? Os mensageiros das boas novas. Tudo bem, seu casamento está bem, glória a Deus por isso, mas está cheio de pessoas passando por dias ruins. Você vai desfrutar de tudo que tem nesse arraial só para você? Você está bem de saúde, glória a Deus, mas está assim de gente, debaixo de enfermidade, sofrendo. Você vai desfrutar dessa saúde só para você? Sabe, Deus nos chamou para ser os mensageiros das boas novas. E se nós decidirmos não nos calar, toda a provisão vem dele. Pastor, eu não sei falar direito. Você não precisa. Ele vai falar através de você. Naturalmente, na ótica natural, esses leprosos não podiam fazer nada, mas eles decidiram, através da comunhão, ir em direção à única possibilidade que eles tinham. Eu quero dizer para você nessa noite, já partindo para o final, se nós estamos juntos, nós falamos a mesma coisa. Se nós estamos juntos, nós nos levantamos em autoridade para dominar o mundo espiritual dessa cidade. E quando eu falo aqui que nós vamos conquistar essa cidade, se nós estamos juntos, você pelo menos crê. Você está entendendo? Porque isso vai acontecer, irmãos. Pastor, mas será que todo mundo crê? Não, a Bíblia mostra que tem um deles que não creu. Sabe qual foi o final dele? A Bíblia também fala. Ele falou: nem que se abrir os céus e mandar comida, nós vamos escapar dessa. O profeta falou lá no início:
vai acontecer, você vai ver, mas você não vai comer. E quando eles são avisados da comida, e os 5 voltam para dizer, é verdade, o portão da cidade se abre, e todo mundo da cidade sai correndo. O cara que não creu era o porteiro, todo mundo passou por cima dele, ele morreu pisoteado. Pastor, que negócio é esse? Porque ele não creu. Quando você vê o povo sendo liberto do Egito, eles entraram na terra prometida? Não. Por que eles não entraram, pastor? Porque eles não creram. Esse ano vai fazer 6 anos que eu estou profetizando todo domingo. São 52 domingos no ano. Todo domingo eu estou profetizando. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Deus vai fazer o mover. Deus vai trazer gente. Deus vai mandar recurso. Deus vai salvar a família inteira. Durante 6 anos. E eu não vou parar de profetizar. Porque ainda que eu conheça as minhas debilidades, eu também conheço o Deus que me enviou para cá. E a promessa, sobre qual promessa eu estou debaixo? Pastor, o que vai acontecer? Vai ter alguns que não vão crer. Qual que é o sinal para saber quem não creu? Vai ficar à beira do caminho. Quem não crê não permanece. Você entendeu? Essa é uma verdade, me desculpe. Eu preciso falar. Quem crê, vai até o fim. Quem não crê, não permanece. Se você está aqui nessa noite, provavelmente é porque você crê. Se você está me ouvindo nessa noite, provavelmente é porque você crê. Porque se você não crê, domingo que vem você não está mais aqui. Qual a sua preocupação, pastor? Nenhuma. Estou fazendo a obra de Deus, não a obra de homens. E aqueles que são de Deus virão. Jesus disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele não ficou adulando ninguém, falando, cuti, calma. Não. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos embora. Tem que abandonar tudo? Tem. Eu tenho que largar tudo? Tem. É mesmo? E ao mesmo tempo não. Como assim? Você tem que entender é que Deus fala do coração. Às vezes o seu coração está cheio de dinheiro. Pastor, como que eu sei que meu coração está cheio de dinheiro? Quando é falar de dinheiro que você fica brabo. Que está tocando na sua ferida. Está botando o dedinho na sua ferida. Você fala, ó Deus, pode mexer em tudo. Na minha carteira não. Se deixar você batiza até com a carteira para lá de fora. Sério. Mas às vezes é outras coisas. Não, esse negocinho aqui que eu faço, eu não mudo. Você não precisa mudar nada. Ele só precisa dar liberdade para ele te mudar. Essa é a verdade. Homem nenhum consegue te mudar. Aqueles leprosos continuaram leprosos, mas experimentaram porque creram. Quer dizer, toda mudança que Deus precisa fazer na sua vida, Ele vai fazer. Apenas calma e continua junto. Nós vamos ver, vamos fazer vigílias aqui de 1.000, 2.000 pessoas. Você vai ver o que Deus vai fazer. Nós viemos, foram 10, 12 horas quase de viagem. Foi tão precioso, eu amo estar com os irmãos. Nunca rimos tanto. E Deus falou tanta coisa para nós. Aos poucos eu vou te falar. Porque às vezes tem algumas coisas que nós não podemos falar tudo. Porque às vezes a incredulidade atrapalha a fé. Jesus chegou para curar uma menina. E ele falou, sai todo mundo. Só ficou ele e mais alguns, os da fé. Mas o que eu estou fazendo hoje aqui de noite, estou chamando você para ser os da fé. Quando alguém chegar na sua casa, um profeta de Deus dizer, se a sua casa está passando por dias difíceis hoje, Deus vai mudar. Você não deve olhar para a circunstância, você deve crer. Se hoje o seu casamento não está bem, hoje eu vou profetizar na sua vida, ele vai ficar bom. Só que às vezes você está pensando que Deus tem que mudar a sua esposa, e Deus está dizendo, não, eu vou mudar é você. Eu já orei muito sobre isso. Até que um dia que o Espírito Santo falou, não, quem tem que mudar é tu, filho. Cada um busque a sua mudança. Eu falei,
assim, Deus nos constrange em amor. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus o sabe. Que fique de pé no seu lugar, aleluia, aleluia. Diante dessa mensagem que nós ouvimos hoje aqui, qual é a cena que nós podemos imaginar? Eu quero que você gere hoje uma imagem no seu coração, dessa palavra. Quando você gera uma imagem, essa palavra é impregnada dentro de você. Que imagem que eu posso gerar hoje, pastor? O que parece é bem diferente do que é. Às vezes o diabo, ele pinta uma imagem diante de você, mas o que ele pinta é bem diferente do que é. Às vezes ele mostra aquilo que você não é. Por exemplo, durante muito tempo, quando eu profetizava, eu ouvia aquela voz dizendo: essa igreja pequenininha não vai crescer. E aí ele cansou às vezes de tentar falar na minha mente, e às vezes ele pegava irmãos para vir dizer: pastor, o senhor é muito motivacional, né? Nós temos uma igreja aqui de 40 irmãos, o senhor falando que nós vamos ser de milhares. Eu falei: não é motivacional, o problema é que o irmão é natural e eu sou espiritual. O irmão está vendo só o que os olhos vê, eu estou vendo o que Deus pode fazer. Então nós não vemos o que é, nós vemos o que Deus diz que é. E o que Deus diz que é não é que vai ser, já é. Por que eu posso dizer que nós somos uma igreja de milhares? Porque atrás de você tem dezenas de pessoas que ainda virão, que ainda virão. Então houve um dia, há 10 anos atrás, que o Evandro Silva chegou na vida da igreja, e ele veio, e Deus mudou ele, Deus atraiu ele, Deus transformou ele. Aí ele ganhou uma outra pessoa, ele começou a se importar com a obra de Deus. Quem começa a se importar com a obra de Deus, arruma muito problema de perseguição, mas é um bom sinal, sinal que você está fazendo a vontade de Deus. E eu lembro muitas vezes de ele orar pela sua família, e hoje quando eu vejo a família dele aqui na frente, eu falo: aleluia, Jesus. Por quê? Porque Deus faz. Tem 2 meninas aqui que eu vou dizer, o quebrantamento delas elas são cheias de Deus. Eu dou aula para elas aqui no Maturidade, e elas me inspiram da aula, porque estão famintas assim, ó, recebendo a palavra. O que é isso, pastor? Conversão genuína, mudança de vida. Quem faz isso? A fé. Pode pensar em alguém mais improvável da sua casa, da sua família, pode pensar. Ouse colocar o nome dele diante de Deus, ouse. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai colocar ele aqui, ó, de joelho diante de Deus, vai mudar a vida dele, vai restaurar os sonhos dele, e vai ser só bênção na vida dele. Ainda que sejamos hoje uma igreja talvez pequena, mas no nosso coração nós já somos grandes, porque nós temos um Deus que é grande. Ainda que as possibilidades todas podem ser contra nós, os desafios de ganhar gente, o desafio financeiro, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, e a fé é a moeda do céu. Aquela viúva que o Jonas falou hoje, ela não tinha despensa cheia, ela só tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela, mas à medida que ela tirava para fazer algo, Deus multiplicava. Você entendeu o que Deus está falando para você? Você não é reservatório, você é um rio, uma fonte a jorrar. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho esse copo d'água e eu podia tomar sozinho, porque vai saber, né, o dia de amanhã. Mas eu decido dar esse copo d'água para essa moça linda aqui da frente. Calma, irmãos, é minha esposa, que quem não conhece. Tira o olho. Aí o que acontece? Quando eu dou o copo d'água, que parece ser pouco para mim, ele me dá uma bacia com água. Eu falo assim: vou guardar, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Não, eu vou compartilhar essa bacia com o Felipe. Vem cá, Felipe. Só assim tu para de levantar a plaquinha do fim aí. Fica, segura a bacia e não mexe mais nada. Tô brincando. Eu dou a bacia para ele, eu ganho uma caixa d'água. Aí eu tô com a caixa d'água, mas assim, tá aqui a Irmanésia, vamos repartir essa caixa d'água com a Irmanésia, afinal de contas o William é grande. Pakovski, vamos lá.
eu dou a caixa d'água para ela, e quando eu dou, Deus me coloca num rio, e eu compartilho o rio, Ele me coloca num oceano, porque ninguém ganha de Deus, não dá. Esse é o segredo da prosperidade, a alma generosa prosperará. Quantos estão entendendo? Esses leprosos voltaram, não decidiram ficar com tudo. Nós temos uma história, uma boa notícia para contar para essa cidade. Houve um dia que Deus se fez gente, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e morreu no lugar do pecador. E aí muitas vezes você pode dizer assim, ó, mas eu não mereço, eu sou pecador. Certinho, você não merece. A graça é isso, é o favor imerecido. Então hoje, que nós possamos nos levantar em fé, para experimentar o melhor de Deus para esse tempo. Porque eu tenho uma notícia para falar para você. Deus já falou, todas as nossas necessidades como igreja serão supridas. Se você nesses dias abrir uma oportunidade para Deus te abençoar, pode ter certeza, seja o seu trabalho, seja a sua empresa, você vai ser assustadoramente abençoado. Agora, tudo tem um propósito. Deus quer usar você, que a sua família vai experimentar o melhor dessa terra, vai, mas que você vai ser um canal de Deus para... Esses dias o irmão falou para mim, pastor, eu tenho um alvo de dízimo, não de salário. Eu falei, amém, faz isso, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não porque Deus troca, porque Deus libera confiança de recursos para quem é fiel. Ele abençoa todos, todo mundo é abençoado por Deus, amém? Mas tem alguns que Ele faz além. Quer dizer, Deus tem despojos para você sem você lutar uma guerra. Foi o que aconteceu com esse leproso. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar que o poder é liberado sobre a sua vida nessa noite, para transformar toda e qualquer impossibilidade na sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus que nós servimos é um Deus que pode te tirar do vale da sombra da morte e te colocar num manancial de águas vivas. Ele pode tirar você de uma tempestade turbulenta e te levar para pastos verdejantes. Basta você crer nessa noite. Você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer troca com Deus, você apenas precisa crer. E se você crer nessa noite, você não sai daqui sem receber o seu milagre, você não sai daqui sem ver sua casa transformada. Todos os seus familiares vão converter, todos eles vão se entregar para Jesus, porque é uma promessa de Deus: eu e a minha casa servirão ao Senhor. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus avós, todos se converterão, porque Deus falou e Deus é fiel para cumprir. Se você está debaixo de algum tipo de enfermidade, Deus já te curou, apenas creia. Saia daqui hoje, nessa noite, com essa fé. Vá para sua casa. Pastor, tem portas trancadas, é um monte de caos na justiça que não sai. Eu profetizo hoje, nessa noite, Deus está movendo os papéis da sua causa, porque Ele é o advogado fiel, e Ele também é o justo juiz, e Ele se move em seu favor. Aqueles leprosos não estavam vendo nada, eles só decidiram ir, mas porque eles creram, Deus moveu. Sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar fazer nada, você só vai continuar. Quando você menos espera, o seu marido vai dizer assim, ó, vamos no culto hoje? Como que eu faço para ir nesse encontro? Quando menos espera, os seus filhos vão dizer, eu quero ir para essa tal de célula, eu quero fazer parte dessa igreja. A sua família vai te procurar. Quando você menos espera, pode ser essa semana, a carta lá do judiciário vai bater na sua porta dizendo, olha, a causa é favorável, a aposentadoria chegou, o milagre de Deus. Vai chover essa semana, mas não é chuva natural, é chuva de resposta, é chuva de Deus. Eu sinto um ambiente profético para te falar isso. Causas na justiça, Deus está movendo na sua direção. Você vai ser surpreendido. Tem gente aqui nessa noite, você tinha até desistido da causa já. Deus está mandando te dizer, não desiste do que eu não desisti. Eu vou usar dessa causa para trazer uma avalanche financeira para a tua vida. Eu vou mudar a realidade da tua casa.
tempo de escassez está acabando sobre a vida dessa igreja, as famílias dessa igreja. Nós não vamos precisar mais levantar cesta básica para os membros, vai ser para as outras pessoas de fora, porque Deus está abrindo o seu bom tesouro, e você, o testemunho dessa igreja, a partir de hoje, sobre essa cidade, é que os céus estão abertos sobre nós. Onde você colocar as mãos, vai prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te dar por herança. Deus vai te levantar na tua empresa, Deus vai levantar a tua empresa, Deus vai fazer com que você brilhe em meio à escuridão. Mas Ele já está na frente. Comece a ver como Deus vê, comece a falar como Deus fala. Se você quiser, e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Eu vivo a vida de comunhão. Fala assim comigo: eu amo a igreja, eu amo os meus irmãos. Nós edificaremos uma obra prevalecente. Veremos milhares de pessoas chegando entre nós. Fala assim comigo: eu profetizo que esse encontro terá mais de 100 pessoas. Alguns familiares estarão nesse encontro, converterão e vão permanecer para sempre na vida da igreja. Levante a sua mão e diga assim: eu tomo posse dessa palavra. Eu creio que é palavra de Deus para a minha vida, e eu já estou vendo o milagre de Deus na minha vida, na minha casa. Já começou a chover. Eu posso ver a chuva de Deus sobre a minha família, em nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia. Deixa eu te abençoar e te liberar. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida. Não deixa ninguém mentir para você. A melhor vida para se viver é a vida da igreja. Não tem lugar melhor para se estar, porque esse é o centro da vontade de Deus. Vá em paz. Que o Senhor te acompanhe, te abençoe e te use poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos encerrados. Você que está conosco pelo canal do YouTube, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dê o seu like aí, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Deixa Deus tocar no seu coração, em nome de Jesus.